Sem graça, né? Pra hoje é o que tem. Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo vamos falar sobre copos. Isso mesmo, copos. Era só o que me faltava. Quem diria que isso daria uma boa pauta, hein? Mas dá, viu? Porque já há algum tempo está na moda um certo copo térmico de uma marca específica que virou uma espécie de grife, um verdadeiro objeto de desejo. Quem tem, ama e garante que vale cada centavo. Mas, como isso aqui não é uma publi, o que é uma pena, eu quero aqui falar sobre William Stanley Jr., o homem que inventou há mais de 100 anos o sistema utilizado até hoje neste e em tantos outros copos térmicos, permitindo bebidas quentes ou frias por muito mais tempo. E como a invenção dele está literalmente na boca do povo, para hoje é o que tem. Copo é tudo igual? Quê? Bom, com certeza não, né? E eu sei lá, porra. Porque mesmo que basicamente sirvam para a mesma coisa, tem para todo gosto, bolso ou ocasião. Que coisa, não? Mas tem um certo copo térmico, que vocês sabem bem qual é, que conquistou uma verdadeira legião de usuários fervorosos que nem questionam os preços. Pois é. Um fandom tão forte e dedicado quanto da Air Fryer. E eu aqui não julgo não, viu? Porque eu sou da seita de adoradores da fritadeira elétrica e entendo bem esse sentimento. Então até aí, tudo bem. More smoke! Mas você já parou para pensar o porquê deste hype todo em um copo? Tudo bem que é um copo térmico e nada como uma bebida geladinha no verão ou bem quentinha no friozinho do inverno. Mas só aqui entre nós, é para tanto? Não. Well. Então, como eu adoro este tipo de curiosidade, eu fui dar uma pesquisada e achei bem interessante a história toda deles, do copo e do criador. Até porque é uma história de mais de 100 anos, de um pouco antes até mesmo da produção da geladeira. Não diga! Digo! Que coisa! É, por essa você não esperava, né? E eu vou falar sobre tudo isso aqui. Mas antes, já deixa aquele seu like refrescante neste vídeo e compartilhe com aqueles seus amigos que também integram o fandom do copo térmico. Aproveita e se inscreve no canal para que ele possa crescer e mais pessoas entrem nesta conversa. O famoso e desejado copo Stanley tem este nome porque foi desenvolvido por William Stanley Jr., um talentoso físico estadunidense que viveu entre os anos de 1858 e 1916. É até curioso que ele tenha se tornado famoso justamente pelo copo térmico, já que ele era um inventor bastante talentoso e produtivo. Para vocês terem uma ideia, ao longo de sua carreira, ele criou e patenteou 129 produtos e dispositivos elétricos. É bastante coisa, né? E entre as criações dele, tem uma que para mim deveria superar todas as outras, porque foi ela que permitiu a iluminação de cidades inteiras. Não sabia. Pois é, foi Stanley que demonstrou o primeiro sistema completo de transmissão de corrente alternada de alta tensão, composto por geradores, transformadores e linhas de alta tensão, o que permitiu a distribuição de energia elétrica para grandes áreas. Então aqui, para mim, ele já entregou tudo. Verdade! William Stanley Jr. nasceu em 1858 no Brooklyn, em Nova York. Ele era o único filho de William Stanley e Elizabeth Parsons e passou a maior parte de sua infância com os avós em Connecticut. Aos 17 anos, ingressou na Universidade de Yale no mesmo ano em que Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica incandescente.
concorrente. I'm working on something now, something so new that the world will never be the same. E foi exatamente este feito que o influenciou a fazer o curso de física. Mas após somente 3 meses, ele se decepcionou com a vida universitária e desistiu da faculdade. Stanley então voltou para Nova York e ingressou no curso de Direito, com a ideia de seguir a carreira do pai, que era um respeitado advogado. Mas mais uma vez, após apenas um semestre, ele desistiu deste curso também. Ele achava que o meio acadêmico não era para ele, mas nunca deixou de se interessar pela grande novidade de seu tempo, que era o estudo da eletricidade. Edison's new electric system is significantly cheaper than gas. E a isso ele se dedicava com todo afinco. Automation, transportation, communication, the man that controls that current controls that future. Então ele decidiu procurar um emprego nesta área. Após um ano trabalhando com niquelagem, tornou-se assistente de pesquisa de Hiram Stevens Maxim em uma empresa de iluminação elétrica. Maxim era um reconhecido inventor de diversos aparelhos a gás ou elétricos, mas ficou famoso mesmo por desenvolver a primeira metralhadora automática em 1884. Como assistente de Maxim, Stanley dirigiu uma das primeiras instalações elétricas dos Estados Unidos, em uma loja na Quinta Avenida de Nova York, o que lhe rendeu muito conhecimento e experiência para começar a fazer suas próprias criações. Foi nesta época que ele desenvolveu projetos de circuito de alimentação a partir da compreensão do eletromagnetismo, que é a base dos circuitos e aparelhos de corrente alternada. A corrente alternada, AC, muda a direção na qual a eletricidade se move na velocidade de 60 ciclos por segundo. Por outro lado, a corrente contínua, CC, vai somente em uma direção e a resistência aumenta de acordo com a distância. Em 1884, Stanley Jr. se mudou para Pittsburgh, na Pensilvânia, para trabalhar com ninguém menos do que George Westinghouse. Westinghouse decidiu investir naquilo que era o negócio do futuro, a energia elétrica. Por seus estudos e experimentos com corrente alternada, somente um ano depois ele já foi promovido a engenheiro-chefe da empresa. Foi nesta época que um transformador de corrente alternada foi desenvolvido pelo francês Lucien Guillard e pelo inglês John Dixon Gibbs. Mas até aí, ele só tinha um protótipo. E foi baseado nele que Stanley conseguiu construir o primeiro transformador de corrente alternada na prática. Um modelo precursor dos transformadores modernos como a gente conhece hoje. Usando um transformador, a voltagem pode ser aumentada ou diminuída quase sem perda. Isto possibilita a transmissão de energia a longas distâncias. Com o apoio de Westinghouse, Stanley foi transferido para gerenciar uma unidade da empresa em Barrington, em Massachusetts. E foi lá que, em 1886, Stanley demonstrou seu invento pela primeira vez publicamente, usando esse sistema criado por ele para iluminar escritórios e lojas ao longo da principal avenida da cidade. O moinho de água em Great Barrington fornecia energia a um gerador de corrente alternada pela primeira vez. A eletricidade era então convertida para alta voltagem com um transformador. Um feito histórico, sem dúvida, já que o transformador de Stanley se tornou um modelo para o sistema moderno de distribuição de energia elétrica. Isso aconteceu 7 anos antes da histórica Exposição Universal de Chicago, uma espécie de feira para apresentação pública de grandes novidades tecnológicas da época. A partir de então, ele ganhou credibilidade para investir em seu próprio negócio. Assim, em 1890, ele fundou a Stanley Electric Manufacturing Company em Pittsfield, Massachusetts. Mas o relativo sucesso da sua empresa não era páreo para enfrentar as gigantes General Electric e Westinghouse. E em 1902, justamente a Westinghouse, que anteriormente havia dado todo o apoio e condição para que ele desenvolvesse seu inovador transformador, o processou sob a acusação de violação de patente. Westinghouse Electric shall endure. Pois é, ele criou, mas não tinha o direito de usar, porque a patente não era dele. Sem força no mercado, nem capital para enfrentar a concorrência, Stanley vendeu a Stanley Manufacturing para a General Electric, que assumiu seu controle acionário. Mas ele fez um bom acordo com a empresa. A GE comprou 22 patentes de Stanley, ofereceu um bom salário e garantiu apoio para a montagem de um novo laboratório, onde o inventor poderia
poderia passar metade de seu tempo trabalhando para a GE e dedicar a outra metade a seus próprios negócios, desde que não houvesse conflitos de interesses. George Westinghouse estava ocupado construindo seu império industrial. Tá, bacana. Mas e o que tudo isso tem a ver com o tal do copo? Tem a ver porque foi este acordo que permitiu a Stanley dedicar parte de seu tempo a seus próprios inventos. E ele estava sempre de olho em novos produtos que surgiam. E ele ficou particularmente interessado em um frasco a vácuo projetado pelo escocês James Dewar em 1892. Em 1904, os sopradores de vidro alemães Reinhold Berger e Albert Eichenbrenner haviam percebido que o frasco a vácuo de Dewar poderia ser usado para manter bebidas frias ou quentes. Eles então criaram um design mais apropriado para que pudesse ser usado no dia a dia. E como Dewar não havia patenteado sua criação, os alemães foram lá e patentearam o frasco que havia sido redesenhado por eles. Com a ideia de transformar este frasco em um produto comercial, deram a ele o nome de termos. Mas termos ainda não era lá essas coisas não. Então o inventor austríaco Gustav Robert Palin criou algumas melhorias para ele e patenteou esta sua nova versão. Ele então passou a vender os novos frascos com grande sucesso para os Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Pense que nesta época, no começo do século XX, ainda não havia nem geladeira. Então essas garrafas térmicas logo se tornaram muito populares. Mas elas eram frágeis e se quebravam muito facilmente. Isso porque o isolamento a vácuo era feito a partir de uma fina parede de vidro. E como elas não eram baratas, isso era sim um problema. Stanley percebeu justamente esta falha e começou a trabalhar em cálculos e experimentos para desenvolver um sistema mais eficiente e principalmente mais resistente. Assim, em 1913, ele finalmente patenteou sua versão, baseada em um processo de soldagem descoberto por ele em seus estudos anteriores com transformadores, e foi isso que possibilitou isolar uma garrafa a vácuo com aço ao invés de vidro. O miserável é um gênio! 2 anos depois, em 1915, Stanley começou a produção em massa de seu invento. Ele comprou um prédio vazio, fez uma grande reforma no local para o maquinário necessário e começou a produção de garrafas e copos térmicos, produtos que ele classificava como inquebráveis e por isso oferecia garantia vitalícia a seus clientes. Isso que é se garantir, hein? E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Os produtos Stanley logo se tornaram um sucesso e até hoje são considerados um marco na mudança de estilo de vida norte-americano em seu tempo. Os produtos térmicos produzidos por Stanley eram muito utilizados por trabalhadores, aventureiros e viajantes em busca de praticidade. Mas infelizmente, William Stanley Jr. não viveu muito para desfrutar de seu legado. Ele faleceu somente 1 ano depois da abertura de sua fábrica, em 1916, com apenas 57 anos de idade, vítima de tuberculose. Logo após sua morte, uma empresa de investimentos da cidade de Nova York adquiriu a operação e contratou um engenheiro mecânico, Harry Badger, como gerente geral. E ele continuou a inventar e desenvolver novos produtos para ampliar a linha de produção. Nas décadas de 1930 e 1940, os produtos Stanley passaram a ser revestidos com paredes duplas de aço inoxidável, oferecendo uma camada extra de segurança. Tanto que durante a Segunda Guerra Mundial, o copo Stanley foi usado pelos soldados norte-americanos como um item de sobrevivência em campo de batalha. Nos anos de 1960, a empresa criou a garrafa Hammerton Green, que se tornou um clássico e até hoje é a mais vendida da marca. Em 2002, a empresa foi comprada pela Pacific Market International, que transferiu as instalações de fabricação da Stanley para a China. Em 2021, nem se sabe muito porquê, houve um verdadeiro boom nas vendas dos copos Stanley, que assumiram o status de objetos de desejo. Looks like a scene from Black Friday shopping about a decade ago. Target shoppers fighting to get their hands on the limited edition Valentine's Day Stanley Cup.
They cost about $45 and they're sold out online and across Target stores nationwide. Mas esse hype todo é polêmico, viu? Tem muita gente que faz ironia com o preço dos copos da marca. Outro dia, li um comentário assim: com o valor de um dos copos, é possível comprar uma caixa térmica simples de 20 litros, um saco de gelo e 12 latinhas de cerveja vendida como premium no supermercado. E se pegar uma promoção, ainda sobra pro amendoim. Exagero ou não? O que você acha? Talvez sim, talvez não, eu não sei dizer. Bom, eu não tenho nenhum copo Stanley, então eu não sei dizer. Quem sabe eu ainda me renda a um deles. Só acho que cada um faz o que quiser com o próprio dinheiro e tá tudo bem. O fato é que, independente da marca de uma garrafa térmica, o conforto de poder contar com bebidas frias ou quentes por horas, mesmo em longas viagens ou caminhadas, no trabalho ou no lazer, só é possível graças ao esforço inventivo de William Stanley Jr., que desenvolveu um sistema resistente e eficiente. O resto é poder de compra e escolhas. Eu sou muito rica, posso nadar no dinheiro, eu passo assim, nado no dinheiro. Se eu quiser, posso até me afogar no dinheiro. Pra hoje é o que tem. Eu mostro a minha marca, você me mostra a sua. Seu braço, Harry. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você já conhecia a história de William Stanley Jr. e me fala se você tem um copo Stanley e por que gosta tanto dele. Conta aqui, é tudo isso mesmo? É realmente diferente dos outros? E se você não tem, gostaria de ter? O que acha que valeria o investimento? Me conta aqui que eu quero saber. Agora, aproveita, curte este vídeo porque eu sei que você gostou. Se inscreve no canal e compartilhe. E não se esquece de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo!